Nós vamos dar continuidade à série de palavras que nós estamos tendo já. Hoje vai ser o terceiro dia. Na semana passada a gente parou um pouquinho por conta do Tinho, né, o pastor que estava aqui com a gente, que é cunhado do pastor Ângelo, que trouxe uma palavra abençoada para nós. Eu tenho certeza que falou seu coração, assim como falou meu coração também, trazendo uma reflexão para a gente. Eu tenho certeza que falou muito e trouxe mudança na sua vida. A gente sempre tem falado que a palavra boa é aquela palavra que produz mudanças em nós. E nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre parábolas. As parábolas que nós temos falado aqui, e o que significa parábola, você que talvez está chegando aqui pela primeira vez, são histórias que Jesus contou, e através dessas histórias ele ilustrava uma grande verdade, para que as pessoas pudessem compreender melhor aquilo que funcionava e como é o mundo espiritual, e como o mundo espiritual se move, uma verdade espiritual. Ele usava de algumas histórias que linkavam o mundo natural com o mundo espiritual, para facilitar o entendimento. Nós vemos aqui só Jesus usando esse método de ensino em 44 parábolas. Então nós, como assim eu prometi desde o início, que nós começamos a falar sobre as parábolas, que nós íamos separar 5 parábolas, para que a gente pudesse se aprofundar, e parábolas de Jesus, porque também no Velho Testamento a gente vê algumas parábolas que ali foram contadas também com o mesmo intuito, de através do mundo natural levar as pessoas a compreender também o mundo espiritual. E hoje nós vamos para a nossa terceira parábola. Nós já vimos aqui, desde quando a gente começou, foi o filho pródigo. Depois, na outra semana, a gente falou sobre os talentos, a parábola dos talentos. E hoje nós vamos falar das 10 virgens. Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. O capítulo 25, ele é continuação de um sermão que o Senhor Jesus, ele começa no 24. Então ele começa no 24, e quando você virar um pouquinho aí a página da tua Bíblia, no verso 3, ele diz assim, ó: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Talvez a minha tradução, ela vai divergir um pouquinho com a tradução da sua Bíblia. Hoje a gente tem várias traduções, mas o significado ele é o mesmo. Então talvez mude alguma palavrinha, mas o significado é o mesmo. Então os discípulos questionaram Jesus de como que iria acontecer o final do mundo. E aqui Jesus já estava falando para eles daquilo que iria acontecer, que Jesus, ele ia voltar para o céu novamente, que ele estava vivendo naquele momento a primeira vinda, mas que um dia ele iria voltar. E ele começa a dizer no capítulo 24, falando de algumas coisas que vão acontecer no final dos tempos, e que se a gente for olhar para os nossos dias hoje, praticamente todas as coisas que aqui foram descritas estão acontecendo no tempo que nós chamamos hoje. Então nós estamos muito perto para aquilo que vai acontecer segundo aquilo que Jesus deixou narrado na sua palavra. Amém? Jesus vai voltar. Amém? E nós como igreja, nós precisamos celebrar a volta de Jesus. Que pudesse ser hoje. Amém? Da gente poder estar aqui, num lugar que é a casa do Senhor, onde a gente se reúne no nome dEle, e que a trombeta possa soar, e o seu nome a chamar, e que você possa ir, sem passar pela morte, poder viver de eternidade em eternidade com o Senhor. Esse dia é uma expectativa muito grande no nosso coração, e você tem que pedir ao Senhor esse dia, que esse dia possa acontecer em nome do Senhor Jesus. A igreja do Senhor tem que dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Nas suas orações que você possa pedir: Senhor, volta Senhor, vem Senhor. Olha o mundo que nós estamos vivendo, cada dia o mundo mais difícil de ser vivido. A palavra de Deus diz que esse mundo jaz do maligno.
Eu sei que às vezes a gente tem algumas expectativas para esse mundo que nós estamos vivendo. E talvez a gente não apressa, ou não pede, ou não ora para a vinda de Jesus, porque você tem alguns planos que você deseja ainda viver neste mundo. Talvez você queria ter um casamento, talvez você ter um filho, talvez você ser vovô, ser vovó. Eu não sei quais os sonhos que você tem para esse mundo, mas eu posso dizer com toda a propriedade, tudo aquilo que o Senhor tem para você na eternidade é imensamente maior daquilo que você tem sonhado. Então, em nome de Jesus, mesmo que você não viva isso, que você criou uma expectativa, você nem vai lembrar disso quando você estiver com o Senhor. Porque o que o Senhor tem preparado para a gente é imensamente maior. Só que a sua palavra, ela deixa bem clara que nós não sabemos o dia que será. Nós sabemos que está próximo, porque a gente vê na palavra que todas as palavras proféticas que foram lançadas para esse tempo da volta de Jesus, ela tem acontecido. Então a gente tem visto que está muito próximo à volta de Jesus. E que em nome do Senhor Jesus, que possa ser a nossa expectativa, que seja nesse tempo em que nós estamos aqui, no nosso tempo de vida. Você já pensou o privilégio que nós vamos ter da gente poder, na nossa geração, a gente viver a volta de Jesus, onde Jesus vai vir buscar a sua igreja? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, que assim seja. Mas a gente não sabe quando que vai ser. E essas parábolas que estão descritas no capítulo 24, no final do 24, entrando no 25, está diretamente relacionada a esse tema que Jesus começou a falar com os seus discípulos. Dentro dessas parábolas que aqui estão, principalmente no 24 e no 25, são três. Uma a gente já viu, que é dos talentos. Hoje a gente vai ver aqui, que é a das 10 virgens. E depois tem, no finalzinho do 24, tem também a parábola dos 2 servos, que também a gente vai comentar dela aqui, mas com certeza, quando você chegar em casa, vale a pena você ler desde o capítulo 24, o começo, e até o final do 25, esse sermão inteiro, que eu tenho certeza que o Senhor vai continuar a falar ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Esse dia nós não sabemos, mas eu quero começar com um questionamento. Queria que você pensasse um pouquinho nessa noite. Se você soubesse, pensa bem, e não precisa responder, só pensa. Se nós recebêssemos uma palavra profética, e que o Senhor aparecesse aqui, através de um anjo, e Ele entregasse uma palavra para nós, igreja, dizendo que Jesus, em 5 dias, Ele vai voltar. Em 5 dias Ele vai retornar e vai buscar a sua igreja. Eu tenho uma pergunta que eu queria que você pensasse. Dentro desses 5 dias, você teria alguma coisa para mudar na sua vida? Pensa. Então vem um anjo, entrega uma palavra, e nessa palavra ele diz que Jesus vai voltar daqui 5 dias. Como é que será os seus 5 próximos dias? Tem alguma coisa que você vai precisar urgentemente mudar na sua vida? Agora eu queria que você, em nome de Jesus, se você tem alguma coisa, eu queria que você levantasse uma das mãos, em nome de Jesus. Tem alguma coisa que você precisa mudar? Amém? Pode abaixar. Quase toda a igreja levantou a mão. Teria que ser diferente. E eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma convicção diferente. Sabe por quê? Nós não sabemos quando vai ser. Jesus deixou aqui essas parábolas e esse ensinamento para falar para a gente que nós temos que estar preparados para qualquer momento. Porque nós não vamos ter essa chance. Nós não vamos ter essa chance de aparecer um anjo e dizer: igreja, se prepara, porque agora eu vou vir. Jesus vai vir. E são poucos dias, então se prepara, conserta o que você precisa consertar, perdoa quem que você tem que perdoar, resolva a sua situação, porque Ele está às portas e dentro de alguns dias Ele vai voltar. A gente não vai acontecer isso com uma data pré-determinada da sua volta. E o que Jesus está querendo ensinar para a gente
através do 24 e do 25, e nessa parábola hoje das 10 virgens, sobre a necessidade da gente estar preparado para esse dia. Então a minha oração, e eu quero aqui dizer para você que eu também me questionei sobre isso, e eu fiquei triste, porque eu sei que eu tenho coisas que eu preciso fazer também, mas eu estou aqui hoje, e que assim possa ser na sua vida também, com a intenção do meu coração e possa ser o seu, para que você possa sair daqui preparado, irmão, irmã. E se tiver alguma coisa que você precisa resolver, que o Espírito Santo de Deus, Ele possa tocar no seu coração nessa noite, e que você saia daqui com uma decisão, de você resolver a sua vida perante ao Senhor, e que a partir de hoje, você já possa estar preparado para o dia da volta dEle. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler o texto que está em Mateus capítulo 25. Ele diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Tem algumas versões que está noivo. Quem está com a versão escrito noivo? Aí várias pessoas, né? Essa versão que eu estou usando é a versão que eu uso, que está na minha Bíblia. Não é a melhor tradução o esposo, porque pode confundir. Porque quando a gente lê aqui, e a gente vai falar sobre as 10 virgens, quando fala aqui do esposo, dá a ideia que as 10 virgens casariam com o esposo. Não é. Na verdade, essas 10 virgens, elas eram damas de honra. No casamento judeu, e é isso que Jesus usa para ilustrar, quando o noivo estava para chegar, essas 10 virgens, as damas de honra, que geralmente eram 10, porque o casamento acontecia perante 10 pessoas, e geralmente eram 10 virgens, 10 damas de honra, elas iluminavam o caminho para que o noivo pudesse entrar para celebrar o casamento, as bodas. Então, às vezes, quando eu leio aqui escrito esposo, pode trazer a confusão que ele iria se casar com as 10. Não, Jesus vai casar com a igreja. Amém? Glória a Deus. Ele continua dizendo: e 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejando todas, e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo! E saiu-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que vende e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Glória a Deus. Então a gente vê aqui, você talvez já ouviu várias palavras com relação a essa parábola, que fala tanto ao nosso coração e que traz até mesmo em alguns teólogos algumas divergências com relação ao que cada elemento que está descrito aqui, o que realmente representa. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar imensamente ao seu coração. Nós estamos vivendo no nosso tempo hoje, bem no meio daquilo que eles viveram, porque esses discípulos, na verdade, eles estavam vivendo ainda a primeira vinda de Jesus, e Jesus ainda estava com eles. A gente não viveu ainda a segunda volta de Jesus,
E nós estamos no meio disso para acontecer. Então nós estamos na espera, na expectativa da volta do Senhor Jesus. Amém? Eu queria aqui fazer algumas observações que está narrada aqui nessa parábola e que possa falar ao nosso coração, e eu tenho certeza que o Senhor que está aqui presente vai ministrar na sua vida. Então, algumas observações com relação às virgens. Primeiro, elas todas eram virgens. Não tem nenhuma que não eram virgem. Todas elas eram virgens. E que se olhasse de forma exterior, a gente não ia encontrar nenhuma diferença entre elas. Porque todas elas estavam vestidas para a ocasião. Todas elas se guardaram por aquela ocasião. E todas elas estavam com um recipiente, com um instrumento, que era a lâmpada, aonde dentro dela ia o azeite, aonde o azeite, através desse instrumento, queimava para poder iluminar. Todas estavam com a lâmpada, e todas, inicialmente, elas também estavam com a luz ligada. Todas tinham azeite no recipiente inicial, todas elas. Então não dá para a gente diferenciar elas olhando de fora. Todas foram convidadas para poder participar das bodas, todas. Todas elas estavam ali e tinham uma intenção: esperar o noivo. Então a gente vê, olhando de forma de fora, a gente vê que não tem nenhuma diferença entre elas. Às vezes a gente acha assim, que essas pessoas, aquelas virgens que não eram prudentes, que a Bíblia ainda chama elas de loucas, eram pessoas que estavam vivendo uma vida totalmente longe da presença de Deus, talvez vivendo uma vida repleta de pecado, talvez cometendo adultério, se entregando a prazeres deste mundo. A gente não vê isso. Aqui não está dizendo isso. Essas virgens, elas foram escolhidas, elas eram virgens, elas estavam com as lâmpadas, a lâmpada dela inicialmente estavam acesas. Elas foram convidadas pelo noivo. E eu já começo aqui a olhar para a gente, no contexto de igreja que nós estamos aqui. Com certeza, as 10 virgens representam toda a igreja hoje. Que talvez você tenha se preparado, talvez você tenha se separado, e com certeza o noivo tem te convidado para o dia em que ele vai vir para poder casar com a igreja. Amém? Com certeza você faz parte disso. Amém? Quem se sente hoje participante desse dia em que Jesus vai voltar e você vai poder participar das bodas do nosso Deus com a igreja, onde a gente vai morar de eternidade a eternidade com Ele? Glória a Deus por isso. Mas existia uma diferença, que aqui deixa bem claro na Bíblia. Aqui no texto que nós lemos, dá muito fácil a gente notar uma grande diferença e o porquê que elas eram chamadas de loucas. A única coisa que diferenciava elas, a única coisa, era a prudência. Porque 5 delas estavam sempre preparadas e prontas, mesmo que o noivo demorasse. Um parênteses: se a gente for olhar as outras parábolas que a gente já viu, e essa terceira que está aqui no finalzinho do 24, que eu disse, do servo infiel, a gente vai ver que existe sempre 2 grupos de pessoas nas parábolas. Sempre. No servo mau, a gente vê, se você for ler a partir do 45 até o 51, do capítulo 24, você vai ver que tem 2 grupos de pessoas: o servo fiel e prudente, e tem o servo mau. Na de talentos, que a gente já leu também, que a gente já aprendeu aqui, a gente já foi ministrado por ela, a gente vê o servo bom e fiel, que está descrito na palavra, e a gente vê também o servo mau e preguiçoso. E aqui nas das 10 virgens, a gente vê as virgens prudentes com as virgens imprudentes. Todas elas narram 2 grupos de pessoas. O grupo de pessoas que nós devemos ser, que o Senhor Jesus estava ensinando a eles, que eles deveriam
mudar a forma deles viverem, deles enxergarem a vida, para poder estarem preparados. E ele narra aquelas pessoas que teve a mesma chance do que os outros, mas que infelizmente mais se deslumbraram por coisas desse mundo e não ouviram o Senhor. E aqui mais uma vez isso acontece. Está aqui o Senhor nos ensinando de uma parábola, de uma história que ele construiu, aonde a grande diferença que existia entre elas, desse grupo que foi dividido de 5 para um lado e 5 para o outro, era a prudência, do qual uma estava preparada, mesmo que o Senhor demorasse, ele estaria pronta para o dia que ele retornasse. Nas outras parábolas, da mesma forma, tinha um Senhor, e tinha um Senhor que se ausenta, e que ele não diz quando ele volta, mas ele deixa bem falado que eles deveriam estar preparados para a sua volta. E aqui mais uma vez, ele vem reafirmar isso, que ele vai voltar, e a necessidade da gente estar preparado para isso. Aqui fica claro que Jesus ele está querendo nos ensinar alguma coisa com relação ao tempo que nós vivemos hoje, apesar de ele ter contado isso há mais de 2000 anos atrás. Mesmo que isso foi contado há 2000 anos atrás, essa palavra ela se renova nos nossos dias atuais. E ainda uma vez que tudo aquilo que foi narrado que não era para o momento em que eles estavam vivendo, porque aquilo que Jesus foi falando no capítulo 24, que simbolizava que estava próximo à volta dele, era fora da realidade que os discípulos viviam naquele momento. Mas hoje faz sentido para a gente, porque a gente está presenciando cada uma dessas palavras. Então hoje, essa palavra é para a gente, e Deus está agindo com uma grande misericórdia, dando para a gente a oportunidade da gente sair daqui preparados para esse dia. Talvez você chegou aqui despreparado, talvez muito mais valorizando as coisas desse mundo, talvez dando importância a tantas outras coisas e não as coisas que realmente valem a pena. E o Senhor hoje, Ele está aqui ministrando a sua misericórdia para conosco, para dizer para a gente que Ele está próximo a voltar. E nós, igreja do Senhor, nós precisamos estar pronto com o nosso azeite, preparado para esse dia que Jesus vai vir para buscar a sua igreja. Amém? E aqui eu aprendo 4 coisas que são importantes para que a gente possa trazer para a nossa realidade de hoje. Tem 4 lições que eu vejo descrito aqui, que é Jesus falando para a gente desse tempo que nós vivemos, que podemos chamar como finais dos tempos. Amém? Você crê nisso? Que nós estamos vivendo finais dos tempos? Irmão, nós estamos vivendo os finais dos tempos. Mais do que nunca chegou o momento da igreja a gente falar sobre isso e nos preparar para isso. Em nome do Senhor Jesus. Talvez, tudo indica que sim, mas talvez não vai ser na nossa geração. Talvez vai ser na geração dos nossos filhos. Talvez pode ser até na geração dos nossos netos. Eu não sei. Eu espero que seja na nossa. Mas mesmo assim, o sopro de vida um dia vai ser retirado de você. Mesmo que Jesus não volte, para que em vida a gente possa ir, para poder estar com o Senhor, podendo participar, sem passar pela morte física, desse momento em que todos aqueles que entregaram a sua vida vão estar com o Senhor. Mesmo que não seja, um dia o sopro de vida vai ser retirado de você. E se você não estiver preparado para esse momento, você não tem outra chance. Não existe fundamento bíblico nenhum que diz que você pode consertar a sua vida depois que o sopro de vida for retirado de você. A única forma, o único jeito que você pode resolver a sua questão com a eternidade é em vida, não é na morte. E a gente não sabe. Quem aqui pode garantir que você vai viver por mais 5 minutos? Por 10 minutos? Por mais um ano? Por uma semana? Ninguém tem essa garantia.
Eu tenho certeza que muitos que talvez nessa semana se foram, muitos que foram, nunca que esperavam que o sopro de vida ia ser retirado nesse momento. Talvez cheio de sonhos, talvez com grandes expectativas daquilo que poderia acontecer no futuro, talvez trabalhando para algumas coisas acontecer, para ter algumas realizações que estava vindo buscar, mas de repente ele foi surpreendido. Jesus voltou para ele, o sopro de vida foi retirado, e a gente tem que estar preparado para isso, porque seja em vida, seja na nossa morte, o tempo a gente não sabe quando vai acontecer. Em nome de Jesus. Um dia, quando meu pai descobriu que ele estava com câncer, e a gente ficou muito mal, e o médico disse que ele ia ter 2 anos de vida. E ele viveu 2 anos, né, mãe? Exatamente depois que ele soube do câncer. E depois que aconteceu, que ele faleceu, sabe o sentimento que Deus colocou no meu coração? Que apesar do meu pai ter morrido com câncer, aquele câncer foi uma bênção na vida dele, porque ele teve tempo para ele consertar a vida dele. E a gente está aqui com a garantia, uma certeza que a gente tem no nosso coração pela fé, que ele vai se encontrar com o Senhor no tempo que a igreja for estar com o Senhor. E eu tenho certeza que ele dormiu, que ele morreu no Senhor. Foi bênção na vida dele. Mas a gente não sabe. A única coisa que eu sei é que a gente precisa estar preparado. Amém? Eu tenho 4 coisas que eu queria dizer aqui, para que você possa receber essa palavra e de alguma forma ela possa produzir mudança em você, em nome de Jesus. A primeira coisa, não é sobre a intensidade que nós vivemos em Deus, mas é sobre a constância dessa intensidade. Se a gente for analisar a parábola das 10 virgens, como eu disse no começo, as 10 tinham azeite, só que 5 estava só no recipiente, e 5 delas, além daquilo que estava no recipiente, elas levaram um azeite a mais. Todas acenderam a lâmpada inicialmente, todas tiveram essa experiência de estar ali esperando o noivo com a lâmpada acesa. Só que teve uma diferença, a quantidade de azeite que cada uma carregava era diferente. Às vezes nós já passamos por esse processo de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e talvez isso foi muito forte na tua vida, talvez através de um apelo, talvez você ouvindo uma mensagem, talvez alguém pregando a palavra para você, e você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E a partir daquele momento, como diz a palavra, você está prontinho para morar no céu, porque é aquele momento em que é gerado em você um arrependimento pela vida errada que você viveu. E a Bíblia diz que o Senhor, que morreu na cruz por cada um de nós, Ele lança todos os nossos pecados no mar de esquecimento, e Ele não olha mais para a gente pelo pecado que nós cometemos, porque Ele não se lembra mais, diz a palavra. E a gente está preparado para isso. Talvez você lembre quando isso aconteceu, que, não sei, num evento onde você estava, mas que algo aconteceu, e naquele momento a sua lâmpada encheu, e você estava com o instrumento na mão, o azeite estava lá dentro, e a chama pegou, o fogo pegou. Quem já viveu essa experiência? De abrir o seu coração e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Amém? Irmão, quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Glória a Deus. Então um dia a sua lâmpada estava com azeite e ela pegou fogo. Só que a gente está vivendo aqui. A minha experiência de abrir o coração e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador aconteceu quando eu tinha 17 anos. Eu vou fazer 50 agora em outubro. Então já passou 33 anos do dia em que eu abri meu coração e aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. 33 anos.
Tem gente que talvez passou por uma experiência aqui, sentou aqui numa cadeira ou em alguma igreja que professa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, abriu o coração para Jesus, recebeu o Espírito Santo, foi cheio da presença de Deus. O fogo do Senhor tomou conta da vida dele. Foi uma experiência extraordinária em Deus que não dá fisicamente para a gente poder descrever. Mas os problemas vieram e Jesus deixou claro que a gente ia passar por dificuldades. Jesus não enganou ninguém. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Só que tem muitas pessoas que, apesar de ter passado por essa experiência e queimar, e o azeite, o óleo estava sobre a vida dele, ele foi deixando com que aquele óleo foi sendo consumido e ele não tinha mais para repor, porque deixou que as coisas desse mundo pudessem abafar. E apesar de passar por essas experiências, não continuou zeloso para esse dia que Jesus vai voltar. A chama apagou. Então o problema não é a experiência e o tamanho da experiência que você teve. O problema é se você tem continuado a viver essa experiência, mesmo que já faz anos que você viveu isso. Não é você simplesmente abrir seu coração e aceitar Jesus, mas é você permanecer nele depois dessa decisão que você tomou em Cristo. Deu para entender, igreja? Então o maior desafio nosso, sabe qual é? É depois da gente passar por esse processo de conversão, a gente permanecer nele. No capítulo 24, no verso 13, Jesus ele fala uma frase, ele diz assim, ó: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então aquele que permanece será salvo. Então não é só você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas é você permanecer nessa decisão que você tomou em aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e mantendo assim o azeite sempre cheio, sempre abastecido, porque mesmo que o noivo possa demorar, você possa continuar da mesma forma, na presença de Deus, na expectativa do dia que Ele vai voltar. Amém? Talvez é isso que falta em você. Como eu disse, quando eu estava lendo e eu pedi, a minha oração era que Deus pudesse também ministrar o meu coração, porque eu tenho coisas que eu preciso mudar. E como eu disse no início, tem coisas que eu preciso talvez agir, para que eu possa realmente estar preparado com o azeite, para que quando o noivo chegar, eu possa entrar com ele para as bodas do casamento. E assim possa ser na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu estava recordando, enquanto eu estava sendo ministrado através dessa palavra, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 17 anos, e logo em seguida, a chama ardeu tão forte no meu coração, e eu comecei, mesmo não sendo pastor, demorou muitos anos para que eu pudesse ser ordenado pastor, mas eu entendi que eu tinha uma missão, uma tarefa, que eu tinha algo para realizar, algo para fazer. E eu comecei a lembrar que tudo isso na minha vida começou faz 30 anos. Então faz 30 anos de quando a chama veio arder no meu coração, e eu comecei a entender que eu tinha um propósito, que eu tinha algo, e que eu precisava permanecer no Senhor. Teve momentos em que quase a chama se apagou, mas o Senhor agiu com misericórdia, e eu pude ser de novo abastecido com azeite, para que ela não se apagasse. Mas faz 30 anos. Então faz 30 anos que praticamente todos os domingos, com raríssimas exceções, eu estou na igreja ouvindo a palavra. Eu estou na igreja de um certo tempo para cá, ministrando a palavra, mas em contato, crescendo, buscando o Senhor, tendo prazer de estar na casa de Deus. E assim tem que ser na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Não permita que o diabo tente apagar a sua lâmpada, amém? Mas que você possa permanecer com a sua lâmpada sempre acesa, e que você tenha óleo suficiente, para que mesmo quando vir as dificuldades, as lutas, as tribulações,
você possa continuar com a sua lâmpada acesa, vigilante, esperando a volta do Senhor Jesus. Que assim seja na sua vida. A segunda coisa que eu aprendo é assim, não adianta andar com as pessoas cheias de óleo, porque o óleo, o azeite não se empresta. Porque tem gente que pensa assim: não, eu estou tranquilo, porque a minha mãe, ela ora e intercede por mim, e a minha mãe é uma mulher crente mesmo, crente em Jesus, cristã de verdade. A maneira em que ela age, ela sempre está com a palavra, ela jejua 2, 3 vezes por semana, e ela está sempre ali lendo a palavra, aprendendo a palavra, orando, intercedendo. Ela tem um tempo de oração gigantesca. Então eu estou tranquilo, porque eu tenho alguém que até intercede por mim. E dá uma falsa sensação que a gente está também com o nosso azeite e com a nossa lâmpada acesa. Mas a lâmpada, o azeite, ele é individual. Não adianta você simplesmente andar com quem está com azeite, se você não buscar ter o azeite. Amém? Porque as experiências que as pessoas tiveram, elas nos edificam, com certeza. E os testemunhos que muitas vezes a gente escuta daquilo que Deus faz a gente crescer. E está certo, a palavra de Deus diz que aqueles que aceitaram Jesus, ia estar com eles um testemunho de vida, de mudança e transformação. Jesus não mandou ninguém pregar. Jesus mandou todo mundo testemunhar. E quem que é testemunha? Aquele que teve uma experiência, aquele que viveu uma experiência com Deus. E porque viveu essa experiência com Deus, ela tem algo para contar. E edifica a gente. Mas não é para você viver com as experiências do outro. Não é para você viver com o testemunho do outro. Deus está aqui hoje. O Senhor tem falado ao nosso coração que você precisa buscar ter uma experiência com Ele, porque o azeite é individual. As loucas, como estava descrito aqui, porque tardou vir o noivo, elas pediram para que as prudentes pudessem emprestar o azeite. E a resposta que elas receberam era não, porque se elas emprestassem, elas também ficariam sem. Então o azeite é individual. A experiência, a busca de Deus para que você possa estar com a sua lâmpada acesa e com bastante azeite para que você possa passar por todas as dificuldades, ela é individual, é sua só. Não adianta. É claro que quando a gente está aqui na igreja, quando a gente recebe uma palavra, quando a gente aprende da palavra, você está tendo um instrumento para que esse instrumento possa ser cheio do azeite. É a lâmpada. Mas acender ela e ter o azeite que faz ela acender é individual. O instrumento você recebe, mas se ela vai funcionar, se ela vai ligar, se ela vai pegar o fogo, se você vai ter o azeite para queimar até o dia em que você vai se encontrar com Jesus, aí é individual de cada um. Então eu queria que você pudesse refletir hoje, olhando para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Como que está hoje o seu azeite? Você tem azeite suficiente que mesmo que venha demorar a volta de Jesus, mesmo que o noivo demore, você tem azeite suficiente para que a sua lâmpada não apague? Diante das dificuldades e das lutas que talvez você está enfrentando, você está conseguindo enfrentar com a sua lamparina acesa, porque tem óleo suficiente para queimar? Como é que está a tua vida hoje? Em nome de Jesus. Como está a tua vida hoje? A terceira coisa, está no verso 9. E ele diz assim, mas as prudentes responderam. No verso 8, as loucas pediram para as prudentes que pudessem emprestar o azeite. Daí quando chega no 9, elas respondem, dizendo assim: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que vende e comprai para vós.
tem uma palavrinha-chave, que se você conseguir colocar em prática na sua vida, eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus, que você vai conseguir permanecer até o fim. Sabe qual é a palavra? Ela tem 3 letras. Sabe qual é? Não. Você aprender a dizer não. Quantas vezes você se deixou ser influenciado por pessoas porque você não disse não? Quantas situações que você está vivendo hoje, você está passando por luta hoje, e se você retroceder um pouquinho, aonde começou tudo, talvez o que faltou para você não viver o que você está vivendo hoje, o que faltou foi um não. De você dizer para a pessoa não. Porque as ofertas, elas aparecem em todo momento. As prudentes receberam uma oferta delas. Talvez, não diz na parábola, mas talvez elas estavam dispostas até pagar pelo óleo, pelo azeite. Talvez até dando um pouco a mais do que realmente valia. Mas as prudentes sabiam que aquilo, ela não podia partilhar, porque elas precisavam estar ali, prontas, preparadas, porque elas não sabiam quando o noivo viria. Então elas sabiam que a resposta que ela tinha que dar para as loucas era não. E assim elas disseram. Quanto que um não está faltando na sua vida? Quantas pessoas que talvez disseram coisas para você, disseram, vamos fazer isso, mas é só uma vez. Vamos participar aí de um churrasco, vamos encher a cara para a gente poder descansar um pouco, aliviar a tensão. Daí você, se você é uma noiva prudente, uma virgem prudente, a resposta que você deveria dar é qual? Não. Quantas ofertas que o diabo tem colocado diante de você, para que possa assim ele roubar o azeite que existe em você e apagar a sua lamparina, apagar a sua lâmpada. E às vezes pela omissão do não, tem levado você para uma vida errada. Então que em nome do Senhor Jesus, nessa noite, você possa sair daqui com uma convicção que existe uma palavrinha-chave que você precisa colocar em prática, para que você possa permanecer com o seu azeite suficiente até o dia que o Senhor Jesus vai voltar. Amém? E essa palavrinha é não. Azeite não se empresta, ele é individual, porque se você assim o fizer, pode faltar para você. Então coloque em prática o não. Amém? Em nome de Jesus. E a quarta e última: ter informações não é conhecer. Olha só essa frase. Ter informações não é conhecer. Se a gente pegasse uma pessoa muito famosa, e geralmente as pessoas famosas, elas têm um fã-clube, não tem? Então tem pessoas que olham para essas pessoas famosas e veem essas pessoas como ídolo. Pensa numa pessoa famosa, em alguém que tem essa pessoa como um ídolo, e geralmente elas conhecem todas as coisas, sabe de tudo. Talvez ela sabe o que ele come, a rotina do seu dia, o que ele gosta, o que ele escuta, o que ele fala, quem são seus amigos, talvez qual é a sua agenda. Ele sabe de tudo isso sobre o seu ídolo, mas ele tem, na verdade, ele detém a informação, mas ele não conhece ele, porque essa pessoa que tem esse ídolo não frequenta a casa do ídolo. Ele conhece, ele tem a informação dele, mas conhecer o coração dele, saber exatamente quem ele é, ele não tem, porque ele não tem esse nível de intimidade. Muitas vezes, o que a gente tem é só informação, e o que falta é a gente conhecer. Tem gente que tem muita informação, e tem gente que não tem informação nenhuma, mas conhece.
Talvez desse ídolo que eu estou dizendo, talvez o melhor amigo dele não conhece ele tão bem, não tem tantas informações dele quanto essa pessoa que só detém a informação. Talvez ele não sabe nem o que ele gosta de comer ou não, mas ele frequenta a casa, ele tem intimidade com ele, porque ele conhece ele. Em nome do Senhor Jesus, pensa um pouco, você tem tido informação de Jesus ou você tem conhecido ele? Você sabe que ele existe e que tem uma vida espiritual que administra as nossas vidas? Ou você se relaciona com esse Jesus na sua intimidade? E nas suas orações, nos seus momentos com ele, você sente a presença dele, porque você conhece ele. Só você deter a informação não é suficiente. Amém? Você precisa conhecer dele. E nessa noite o Senhor Jesus quer levar você a conhecer ele, em nome de Jesus. Eu sei que essa palavra, ela leva a gente a uma reflexão, e precisa ser. E ela só vai ser uma palavra que vai realmente mudar ou produzir uma mudança na sua vida, se assim você permitir. Eu sei que o diabo ele é tão astuto e tão sujo, e que em nome do Senhor Jesus, qualquer ação do diabo na vida de qualquer um que esteja aqui, que caia por terra agora em nome do Senhor Jesus, que permaneça somente aquilo que é do Senhor, que talvez tenha pairado sobre a vida de alguém, em nome de Jesus, e que permaneça aquilo que é do Senhor. Amém? Seus olhos. Feche seus olhos.